Olá pessoal, Cirilo Carvalho aqui, hoje para falar de ar-condicionado, não do funcionamento do produto, não de performance do produto ainda, mas sim da instalação deles. Por que eu estou querendo entrar neste assunto? Em muitas consultorias que a gente presta, consultoria residencial, que a Arpija também faz, muita gente tem problema com a instalação, ou às vezes já teve problema no passado, e aí a gente tem que abordar de uma forma mais clara para o pessoal conseguir instalar da forma adequada e não perder a garantia. Então, como a gente ia fazer uma instalação no laboratório, a gente decidiu aí conversar com a Midea, organizar para a gente gravar um pouco da instalação e passar pelos principais detalhes que podem aparecer quando fazem a infraestrutura antes de vir o ar-condicionado na tua casa e de repente deixar partes disso danificada ou parte disso mal feita e com isso dificultar para o instalador fazer o trabalho. E principalmente do instalador credenciado pela marca. Durante o vídeo, em alguns momentos, eu vou estar falando com o Cláudio Galindo, da Excel Tech, aqui de Curitiba. Foram muito prestativos, explicando tudo que podia em relação aos detalhes da instalação no ar-condicionado. Então, sem eu ficar me enrolando muito, vamos ver mais na prática a coisa acontecendo, para eles aprenderem um pouquinho mais. Vamos lá? Primeiro de tudo, assim, para começar, eu queria que o Cláudio desse um passo a passo que a gente vai fazer aqui hoje. Acho que os passos da instalação para ajudar a gente. Tá. Primeiro ponto que a gente tem que verificar é entender a necessidade do cliente. Tá? Verificar o ambiente, verificar se já tem uma infraestrutura, verificar se a instalação está correta, se está errada, se precisa de ajustes, se não precisa de ajustes. Enfim, fazer uma avaliação no geral de tudo e se está dentro do padrão que o fabricante exige. Sim, correto? Sim. Então, assim, é como se a gente fizesse uma primeira análise técnica da estrutura para ver se está de acordo, para depois partir para frente. Correto. Só para explicar, gente, evaporadora vai ser o que a gente vai colocar lá dentro, a condensadora é o que a gente está deixando aqui fora, e é como se você tivesse um aparelho, só que ele está separado por uma elétrica e por dois tubos. Isso. Uma forma bem simplista. Na nossa estrutura aqui, era bem simples a infraestrutura, somente uma parede, evaporadora no laboratório, mais ou menos 1,5 m de canos e tubulação na parede, saindo do outro lado para a condensadora. O Cláudio veio até o local, analisou toda a estrutura, viu que tinha alguns detalhes que precisava de correção mesmo. Então, mesmo a gente pegando uma empresa credenciada do distribuidor para fazer a instalação da infra, eles ainda tiveram alguns detalhes para serem corrigidos. Mas mesmo assim, o Cláudio falou que daria para fazer durante a instalação, quando trouxesse a equipe dele. Mas assim, antes de eu entrar nesses detalhes da infra que teve que ajustar, eu queria passar para vocês alguns detalhes importantes para quando forem instalar o produto na casa de vocês, na verdade, quando forem fazer a infraestrutura na casa de vocês já terem uma receita de bolo para checar, para conferir o que o instalador fez, para garantir que depois, quando venha a instalação do ar-condicionado, vocês não tenham que quebrar a parede, ter que fazer ajustes, como a gente teve que fazer aqui, para adequar o produto para a instalação. O primeiro ponto importante a se atentar é na tubulação e no isolamento desses tubos. São 2 tubos que vão ali e eles são de acordo com a potência da máquina. Normalmente você já vai ter uma ideia de tamanho de máquina, de acordo com o tamanho de sala, a quantidade de luz que vai bater nela. Tem até uns simuladores que você pode utilizar para auxiliar nesse processo. Mesmo que você já não tenha escolhido uma máquina, você já pode prever qual tamanho de máquina vai ali. No caso do isolamento térmico desses dutos, é de extrema importância que cada um tenha o seu isolamento totalmente separado. Porque um vai, o outro vem, um está levando o ar frio, o outro está trazendo de volta para comprimir de novo. Então, não faz sentido nenhum colocar os dois no mesmo lugar, porque assim você vai ter troca de calor entre eles e você não vai ter nenhum rendimento, se não estragar a máquina já de cara assim que você começar a usar. Então, extrema importância fazer esse processo. Outros 2 pontos dessa lista vale vocês olharem na instalação, porque quando fizeram a infra aqui, acabaram não fazendo. Nesse caso aqui, quem fez essa infra deixou o tubo solto, tá? Esse tubo solto, ele, apesar de ter amassado aqui, ele não fez a solda. Tá. Então ele não fechou o tubo. Tá. Consequentemente, entra a umidade.
Uhum. Imagine que se você pegar e fizer uma infra, só fechar aqui, logo em seguida a gente já vem instalar, o instalador vem e instala, teoricamente não comprometeu a parte interna. Mas se ficar mais tempo, vai oxidar. E o que a gente vê fora, claro que não vai ser na mesma quantidade, mas esse é um reflexo do que pode vir a ficar lá dentro. Isso. Aqui, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que preparar essa tubulação antes de fazer a instalação. Não posso fazer assim. Sim. Tá? Tem que limpar, eu tenho que ter certeza que não tem sujeira dentro da tubulação. Então nós vamos passar um outro produto para limpar essa tubulação, para jogar nitrogênio, para tirar essa sujeira, caso tenha. Muito acontece em obras. O cara vai lá, faz a obra, um pedreiro que colocou a tubulação sem ter muito conhecimento, enche de areia e daí o cara instala o aparelho assim. Meu Deus. Já estragou. Meu Deus. Já estragou. Isso é e tem problema grande. E a gente identifica isso. Nossa Senhora. Algo importante na infraestrutura da evaporadora, a caixa que vem a tubulação e a elétrica, ela fica embutida na parede e é importante que essa caixa tenha uma distância considerável do teto. Porque quando você colocar a evaporadora ali, ela vai ter que ter no mínimo uns 15 centímetros de sobra para cima, para que os sensores funcionem adequadamente, para que tenha um fluxo de ar fácil de passar pela parte de cima da máquina. Então, foquem nisso quando vocês olharem a caixa, tem que ter pelo menos uns 50 centímetros. No caso aqui, foi quase no limite, estava acho que com 46, 47, deu para fazer um ajuste, mas eles colocaram ela um pouquinho alta. Fora isso, na evaporadora, tudo caminhou como esperado, a instalação das flanges, as adaptações ali. Tivemos um erro na elétrica, onde o pessoal trouxe do disjuntor para a evaporadora os fios, e o ideal é que ela vá direto para a condensadora, mas aí a gente conseguiu fazer um contorno aqui, passando por fora toda a fiação, mas é importante vocês ficarem de olho nisso também. Muita gente às vezes faz a ligação na evaporadora e tem vários produtos que isso é possível, mas tem vários e os mais modernos que estão vindo, realmente a ligação fica na condensadora. Aqui, o que normalmente fazem de errado é colocar a presilha e essa presilha eles prensam aqui e apertam e esmagam o isolante. Sério? O isolante térmico ele tem essa função e ela tem uma espessura. Dependendo da tubulação, chega a ser muito mais grosso do que isso. Sim. Aparelhos maiores, né? Então, quando você aperta e esmaga, você perde essa isolação. Essa isolação serve para quê? Para água, para o ar, a umidade, não ter contato com o tubo gelado e não condensar. Entendi. Agora, o que eles vão fazer? Eles vão passar uma fita PVC, que além de dar acabamento, reforça a proteção. Não só a proteção térmica, mas a proteção contra os raios UV. Saindo da parede, ele vai fazer um loop, porque eu tenho que deixar a quantidade mínima de tubulação, que é 2 metros. Se eu cortar esse tubo antes, ele vai ficar com menos de 2 metros, e aí você perde rendimento no equipamento. O mínimo 2 metros de tubulação. Mínimo. Não pode colocar, não pode instalar menos que 2 metros. Tá? Aí ele Só um segundinho. Já. E Marcelo? Tchau. Uma semana depois. No caso aqui, a gente já estava com menos tubulação, foi colocado para 2 metros, que seria o mínimo. Isso. Acho que até um pouquinho mais foi colocado. Foi colocado um pouco mais, nós vamos ter que cortar ali o excesso. Algo muito importante para levar em consideração e nunca fazer o que eu fiz aqui agora é furar algo sem um mapa hidráulico ou sem um mapa elétrico. Como a gente tinha feito a obra recentemente, eu achei que estava sabendo do que estava ali. E tinha um cano naquela parede de 5 metros de comprimento. E ele teve a sorte ou o azar de acertar bem no meio do cano. Então, não deem chance para o azar, porque nesse caso aqui, mesmo que ele fizesse uns 40 furos aleatórios, a chance de acertar aquele cano era muito pequena e mesmo assim acertou. Considerando que a instalação estrutural já está correta, tá tudo certinho, o próximo passo é fazer as medições, tá? Para centralizar no local correto, verificar
verificando o posicionamento, faz as marcações, furações, fixa suporte da evaporadora, já faz o corte da tubulação no tamanho certo, tá? Por quê? Porque a evaporadora ela vem com 2 tubos, Sim. certo? Esses 2 tubos eu tenho que montar a flange, que é a porca que interliga os dois, que junta os 2 tubos, e esses 2 tubos tem que estar certinho, não pode ter nem mais nem menos tubo, senão não dá certo. Sim. Aí depois feito isso, tem que passar a parte de drenagem, que é a tubulação do dreno, instalando a evaporadora com os cabos, com o cabo PP, indicado e correto para aquele tamanho de equipamento. Aí a gente pode passar para a parte de fora, que seria a condensadora, Sim. que vai ser medida a altura, verificada a tubulação, a distância também correta. Também da mesma forma, fixado o suporte onde vai a condensadora. Tá. Colocou a condensadora no lugar, a gente vai preparar a tubulação, colocá-la na posição correta, montar a flange também, tá? Terminando de montar a flange, já dá para começar a verificar se tem vazamento ou não. Então a gente faz uma carga de nitrogênio, verifica se não tem vazamento, com isso já faz uma pré-limpeza, já faz uma quebra do vácuo, tá? Que o vácuo é o próximo passo, que vai tirar toda a umidade de dentro da tubulação. A tubulação estando seca, estanque e com o vácuo correto, aí a gente pega e faz a liberação do gás. Tá? Perfeito. O gás está dentro do aparelho, ou seja, ele vem com uma quantidade de gás para determinada distância. Nesse caso aqui, até 5 metros eu já tenho a carga de gás pronta. Soltou o gás, liberou ele, deixa estabilizar, estabilizou. Com o equipamento, com o manifold, a gente só checa a pressão, se está tudo ok. Na verdade, como ele já vem de fábrica, dificilmente você vai ter que fazer alguma correção assim para essa distância mínima, a não ser que você vá fazer uma instalação numa distância maior, que tem que completar a carga. Corrigindo e acertando isso, instalando toda essa questão, aí faz a parte elétrica e está pronto o equipamento. Bem, pessoal, a instalação em si a gente passou relativamente rápido, mas se vocês quiserem mais detalhes, entre no site da Arpija, lá nós documentamos tudo, para vocês conseguirem ver em detalhes, mas o foco hoje era mais na infraestrutura, entender o que vocês podem checar antes mesmo do ar-condicionado chegar até o local de vocês, para garantir que a tubulação vai estar boa, você vai garantir uma vida útil maior para o teu produto no final das histórias. Que muitas dessas coisas fica difícil até para o instalador conseguir confirmar, principalmente oxidação, tubulação, esses detalhes assim. No final das histórias, esse vídeo virou uma salada de imagens, cabelo cortado, cabelo não cortado, vocês devem ter percebido, linha do tempo toda bagunçada, até eu me assustei quando fui editar o vídeo. Mas assim, espero que tenha transmitido a sequência do que a gente queria transmitir em relação à instalação. Dúvidas, não se esqueçam de perguntar por aqui, perguntar pelo site. E agora estamos com o ar-condicionado instalado, estamos com alguns testes aí organizados já e vamos logo começar a trazer mais detalhes de alguns ar-condicionados para vocês. Nos vemos na próxima e até mais.